A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaz, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números. Porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, é matemática e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e do fundo do cenário, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Por nós temos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções. De onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em só espírito, por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @a Igreja 70 Santos. E ministrar 22 livros e capítulo com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor. E dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvessem manipulação de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios aos livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco nos versículos 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @a Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70. Pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro das 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação. Pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E sabe o que estamos oferecendo? 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciaram a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra
e o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do teu segmento de fé espiritual, religioso. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje, para a meditação de todos vocês. E logo após o sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início aos 2 primeiros livros de hoje. Mateus, com 28 capítulos, e Judas, com 1 capítulo. Vamos ao capítulo do livro de Mateus. Mateus, capítulo 26. É o primeiro livro de hoje. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. Mateus capítulo 26, que contém
75 versículos. A consulta dos sacerdotes e dos mestres da lei. Quando o Senhor Jesus determinou de dizer todas estas coisas, disse aos discípulos: sabei que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos do povo reuniram na sala do sumo sacerdote, chamado Caifás, e se decidiram prender o Senhor Jesus à traição e matá-lo. Diziam, porém, não durante a festa, para não haver tumulto entre o povo. O segundo livro de hoje é o livro de Judas, com 1 capítulo. Judas, com 25 versículos. Judas, servo do Senhor Jesus o Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e guardados no Senhor Jesus o Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus o Cristo. Vamos à oração. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. A oração é a oração 4. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais que estão ligados agora nessa tua santa live, nessa tua santa igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de miséria e depressão, de toda opressão maligna, nos chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada e todo mal sair retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, eu irei apresentar para vocês uma mensagem do sacerdote e apóstolo. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas
ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel, para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número de 1 a 70. Assim, todos os dias de segunda a sexta você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus o Todo-Poderoso para a sua meditação. E os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de número ímpar e logo após eu falarei os pares. 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. O livro é o livro de Números com 36 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 25. Números capítulo 25 para o rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. Capítulo 25 do livro de Números contém 18 versículos. O pecado de Israel em Baal-Peor. Enquanto Israel se demorava em Sitim, o povo se entregou à prostituição com as filhas de Moabe. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. O povo comia e se prostrava diante deles. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os chefes do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O livro de Tito, com 3 capítulos. Tito capítulo 1. Tito capítulo 1 para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. O capítulo 1 do livro de Tito contém 16 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Tito capítulo 1 contém 16 versículos. Este testemunho é exato, portanto repreendo-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos à fábula judaica nem a mandamento de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os corrompidos e descrentes. Antes a sua mente e a sua consciência estão contaminadas, professam conhecer ao Senhor Deus, mas negam-no pelas suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. 17, 53, 18 e 54, 17, 53, 18 e 54. 2 João com um capítulo. Que contém 13 versículos.
Muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como se escrevesse novo mandamento, senão que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento como já desde o princípio ouviste, para que nele andeis. Muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que o Senhor Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. 25, 45, 26 e 46. Sofonias com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Sofonias. Capítulo 2. Sofonias, capítulo 2, para o rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. O capítulo 2 do livro de Sofonias contém 15 versículos. Ameaças contra diversas nações. Congrega-te, congrega-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto e o dia passa como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor vós todos os mansos da terra, que cumpres o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Gaza será desamparada, Ascalon assolada, Asdod ao meio-dia será esvaziada, Ecrom desraigada. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 21, 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O livro é o livro de Êxodo, com 40 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Êxodo 35, para o rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52. Capítulo 35 do livro de Êxodo contém 34 versículos. O Senhor Deus chama a Bezalel e a Oholiabe. Então disse Moisés aos filhos de Israel: Vede, o Senhor chamou por nome de Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito do Senhor Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, para inventar obras artísticas, para trabalhar em ouro, em prata e em bronze, em lavramento de pedras de desgaste, em entalhadura de madeira, para trabalhar em toda obra artesanal. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Esdras com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esdras. Capítulo 6. Esdras, capítulo 6, para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. Esdras, capítulo 6, que contém 22 versículos. Término e consagração do templo. Então, Tatenai, governador da região oeste do Eufrates, Setar-Bozenai, e os seus companheiros assim fizeram em toda diligência, conforme o que decreta o rei Dário, de modo que os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando, sobre a pregação do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e acabaram conforme o mandado do Senhor Deus de Israel, e conforme o decreto de Ciro, Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou
esta casa no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Rebanho Santo de número 9, 61, 10 e 62, 9, 61, 10 e 62. Ruth, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ruth. Capítulo 4. Ruth, capítulo 4, para o Rebanho Santo de número 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Capítulo 4 do livro de Ruth contém 22 versículos. Boaz casa-se com Ruth. Também como por mulher, Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para preservar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome dele não desaparecesse entre os seus irmãos e dos registros da cidade, disso sois hoje testemunha. Todo o povo que estava à porta e os anciãos disseram, somos testemunha, faça o Senhor a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que juntas edificaram as tribos de Israel. E tu, Boaz, torna-se poderoso em Efrata, famoso em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela descendência que o Senhor te der desta moça. Rebanho Santo de número 33, 37, 34 e 38, 36, 37, 34 e 38. 1 Crônicas com 29 capítulos. Vamos ao capítulo de 1 Crônicas, para os rebanhos que eu acabei de sortear. Capítulo 11, 1 Crônicas, capítulo 11, para o Rebanho Santo de número 33, 37, 34 e 38. O capítulo 11 do livro de 1 Crônicas contém 47 versículos. Os heróis de Davi, capítulo 11, Davi, rei de Israel. Todo Israel se juntou a Davi em Hebrom e disse, somos sangue do teu sangue. No passado, sendo Saul ainda rei, eras tu que conduzias Israel na guerra, e o Senhor, o teu Deus, te disse, tu apacentarás o meu povo Israel e será governante sobre o meu povo Israel. Quando todos os anciãos de Israel vieram até o rei a Hebrom, Davi fez uma aliança com eles em Hebrom. Perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor, por intermédio de Samuel. Partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo, para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais. Eu dou o Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Vamos aos próximos rebanhos. Antes de eu sortear, Rebanho Santo de número 20, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Antes de eu sortear o livro e o capítulo para esses rebanhos, eu irei apresentar mais uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo, que explicou com os mais detalhes as intenções, as palavras, as intenções do sacerdote e apóstolo das 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os
Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas, e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MilaOfertadinho. Vamos ao livro para os rebanhos que eu acabei de sortear, que foi o rebanho de número 29, 41, 30 e 42. E o livro é o livro de Eclesiastes com 12 capítulos. Capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11, para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Eclesiastes, que contém 10 versículos. Pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derrama a nuvem sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte. No lugar que cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, o que olha para as nuvens nunca cegará. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. Levítico, com 27 capítulos. Levítico, capítulo 16, para o rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. O dia da expiação, capítulo 16 do livro de Levítico, contém 34 versículos. O Senhor falou a Moisés, depois da morte dos filhos de Arão, que morreram quando se aproximaram do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santíssimo lugar a qualquer hora, além do véu diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Deste modo, Arão entrará no santuário com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a sagrada túnica de linho, terá os calções de linho sobre o corpo, porá um cinto de linho e cobrirá com um turbante de linho. Essas são vestes sagradas, por isso ele se banhará com água antes de vesti-las.
Rebanho Santo de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Zacarias com 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Zacarias. Capítulo 10. Zacarias, capítulo 10, para o Rebanho Santo de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Zacarias, capítulo 10. Que contém 12 versículos. O Senhor cuidará de Judá. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. O Senhor é que faz as nuvens de chuva. Ele dá chuvas copiosas aos homens e a cada um erva no campo. Os ídolos falam vaidade, os adivinhos veem mentira e contam sonhos falsos. Em vão consolam, por isso vagueiam como ovelhas. Estão aflitos pois não há pastor. Contra os pastores se acende a minha ira, castigarei os líderes, mas o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará com o seu majestoso cavalo na peleja. De Judá sairá a pedra de esquina, dele a estaca da tenda, dele o arco da guerra, dele sairão todos os chefes. 31, 39, 32 e 40, 31, 39, 32 e 40... Segunda Crônicas, com 36 capítulos. Vamos ao capítulo do livro da Segunda Crônicas. 25, Segunda Crônicas, capítulo 25, para o Rebanho Santo de número 31, 39, 32 e 40. O capítulo 25 contém 28 versículos. Amazias, rei de Judá, era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jeoadã, de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Sendo-lhe o reino já confirmado, matou os servos que tinham assassinado o rei seu pai. Contudo, não matou os filhos deles, mas fez com que na lei está escrito no livro de Moisés, como o Senhor ordenou: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada qual morrerá pelo seu pecado. Rebanho Santo de número 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. Neemias com 13 capítulos. Capítulo 6, Neemias capítulo 6. Para o Rebanho Santo de número 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. O capítulo 6 do livro de Neemias contém 19 versículos. Mais oposição à reconstrução. Ouvindo Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha reedificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, embora até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremos numa das aldeias na planície de Ono. Porém, planejavam fazer-me mal, de modo lhe enviei mensageiros com esta resposta: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram a mesma mensagem, cada vez deles a mesma resposta. Rebanho de número 36 e 35, 36 e 35.
Gênesis com 50 capítulos. Capítulo 11. Gênesis capítulo 11 para o rebanho santo de número 35 e 36. Capítulo 11 do livro de Gênesis contém 32 versículos. A torre de Babel, ora a terra todinha uma só língua e uma só maneira de falar. Partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. Disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolo e queimemo-los bem. Os tijolos lhes servirão de pedra e o betume de cal. Então disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu. Tornemo famoso o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Escolhi o de número 15, 55, 16 e 56, 15, 55, 16 e 56. Esther com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esther. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esther, capítulo 8, para o rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56. Capítulo 8 do livro de Esther contém 17 versículos. O edito do rei em favor dos judeus. Naquele mesmo dia, o rei Assuero deu à rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, pois Esther tinha declarado que era seu parente. O rei tirou o anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mordecai, e Esther nomeou a Mordecai como administrador da casa de Amã. Suplicou mais Esther perante o rei, caindo-lhe aos pés e chorando, implorou-lhe que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o plano que este tinha intentado contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Esther levantou-se e pôs-se em pé perante o rei. Rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68, 3, 67, 4 e 68. Filemão com um capítulo. Vamos ao capítulo do livro de Filemão, que contém 25 versículos. A intercessão de Paulo por Onésimo. E se te causou algum prejuízo ou te deve alguma coisa, lança na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de meu próprio punho. Eu pagarei, para não dizeres que ainda me deves a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que eu peço. Rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66, 5, 65, 6 e 66. O livro é o livro de Provérbios com 31 capítulos. Provérbios, capítulo 24, para o rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66. O capítulo 24 do livro de Provérbios contém 34 versículos, mais provérbios do sábio. Também estes são provérbios do sábio. Mostra parcialidade ao julgar, não é bom.
O que disser ao ímpio, justo és, será amaldiçoado pelos povos e detestado pelas nações. Para os que repreendem, porém, haverá satisfação, e sobre eles virá abundante bênção. Como beijo nos lábios e uma resposta honesta. Rebanho Santo de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. O livro é o livro de Oséias, com 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Oséias. Capítulo 14. Oséias, capítulo 14, para o Rebanho Santo de número 1, 69, 2 e 70. Capítulo 14 do livro de Oséias contém 9 versículos. O arrependimento trará o perdão. Volta, ó Israel, para o Senhor, o teu Deus, pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e voltai para o Senhor, dizei-lhe, perdoa toda a iniquidade, e aceita-nos grandiosamente, para que ofereçamos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais. Tu és o nosso Deus, porque por ti, órfão, alcançará misericórdia. Eu sararei a sua apostasia, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Vamos à oração. A oração é a oração 5, para dar início ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que todas essas santas vidas que estiverem em um só Espírito junto conosco recebam a paz, a graça, a alegria e a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, as edificando e libertando de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos últimos livros de hoje. Malaquias, com 4 capítulos, e 2 Samuel, com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Malaquias. Capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, é o penúltimo livro de hoje, que contém 18 versículos. Rouba, Senhor Deus, eu, Senhor, não mudo, por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis em que havemos de tornar. Roubará o homem ao Senhor Deus, todavia vós me roubais, e dizeis em que roubamos, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós a nação toda. 2 Samuel é o último livro de hoje, com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Samuel. Capítulo 22, 2 Samuel, capítulo 22. Que contém 51 versículos. Cânticos de Davi. Cantou Davi ao Senhor as palavras desse cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os inimigos e das mãos de Saul. Disse ele: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação. Ele é meu alto retiro, meu refúgio e meu salvador. Dos homens violentos me salvaste. Ao Senhor digno de louvor invoco, e Deus meus, e de meus inimigos sou salvo. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, folhas do livro e o capítulo que serão sorteados. Será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. E eu vou ler uma denúncia de número 61.
As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitude contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós comprovar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as duas igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22 entre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos vídeos dos séculos, hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas vão acabar de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Eu peço que vocês mentalizem o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para a total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês nesse momento. Você que mentalizou o 19, a mensagem está no livro de Mateus, capítulo 26. Você que mentalizou o 16, a mensagem está no livro de Judas. Você que mentalizou o 13, a mensagem está no livro de Números, capítulo 25. Você que mentalizou o número 9, a mensagem para você está no livro de Tito, capítulo 1. Você que mentalizou o número 20, a mensagem para você está no livro de 2 João. Você que mentalizou 1, a mensagem está no livro de Sofonias, capítulo 2. Você que mentalizou o 12, a mensagem está no livro de Êxodo, capítulo 35. Você que mentalizou o 2, a mensagem está no livro de Esdras, capítulo 6. Você que mentalizou o 14, a mensagem está no livro de Ruth, capítulo 4. Você que mentalizou o número 10, a mensagem está no livro de 1 Crônicas, capítulo 11. Você que mentalizou o 18, a mensagem está no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Você que mentalizou o número 15, a mensagem está no livro de Levítico, capítulo 16. Você que mentalizou o número 7, a mensagem está no livro de Zacarias, capítulo 10. Você que mentalizou o número 21, a mensagem está no livro de 2 Crônicas, capítulo 25. Você que mentalizou o número 22, a mensagem está no livro de Neemias, capítulo 6. Você que mentalizou o número 4, a mensagem está no livro de Gênesis, capítulo 11. Você que mentalizou o número 17, a mensagem está no livro de Esther, capítulo 8. Você que mentalizou o 3, o livro é o livro de Filemão, a mensagem para você hoje. Você que mentalizou o 5, a mensagem está no livro de Provérbios, capítulo 24. Você que mentalizou o 11, a mensagem está no livro de Oséias, capítulo 14. Você que mentalizou o número 6, a mensagem para você está no livro de Malaquias, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 8, a mensagem está no livro de 2 Samuel, capítulo 22. E eu vou ler para vocês a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinar a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, piedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. E eu vou ler para vocês mais um aviso. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos templos físicos em sua região, de continuar ofertando e dizimando nessa obra independente do valor e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com comprovantes das ofertas e dízimos independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto às inaugurações dos templos físicos nos municípios do Brasil. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país e assim serem todos muitíssimos abençoados.
E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 19, Mateus 26, o 16, Judas, o 13, Números 25, 9, Tito 1, o 20, 2 João, 1, Sofonias 2, o 12, Êxodo 35, o 2, Esdras 6, o 14, Ruth 4, o 10, 1 Crônicas 11, o 18, Eclesiastes 11, o 15, Levítico 16, o 7, Zacarias 10, o 21, 2 Crônicas 25, o 22, Neemias 6, o 4, Gênesis 11, o 17, Esté 8, o 3, Filemon, o 5, Provérbios 24, o 11, Oséias 14, o 6, Malaquias 3, o 8, 2 Samuel 22. Muita atenção nos benefícios e importâncias que tem em você ser seguidor ou inscrito ou membro ofertante de uma das igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade dos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG 1318 37 300, e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, olímpica e o horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e a produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, dormir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Turquia, Colômbia, Chile, Japão, Argentina e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.